Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus a todos, tá? Nossos irmãos que estão aqui presentes, aqueles também que estão na live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa seja uma noite abençoada para todos nós. Nós escolhemos o melhor lugar para a gente estar, que é na casa do Senhor. E aqui, quem sai da sua casa e vem até aqui está honrando o Criador dos céus e da terra. Está honrando o seu Deus, aquele que verdadeiramente quer que você faça isso. Que você deixe os seus afazeres e venha para a casa do Senhor. Venha glorificá-lo, venha o adorá-lo. E Ele aqui vai te dar também sabedoria, graça, ensinamentos, tá? E para todos nós, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão assistindo pela internet, certamente já estão sendo abençoados e serão abençoados ainda nessa noite pela palavra do Senhor. Vamos então orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos dê direção. Senhor Deus, eu estou aqui diante do Senhor para te pedir mais uma vez perdão pelos meus pecados. Sei que sou falho, pecador, e neste momento, Deus, eu preciso, ó Deus, da unção do Senhor para poder pregar a tua palavra, Deus. Eu sei que sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a minha vida e abençoe a vida, ó Deus, de cada um dos irmãos que se faz presente nesse lugar. Abençoa também, Senhor, aqueles que vão ouvir e ver, Senhor, essa mensagem pela internet. Que o Senhor os abençoe e que a palavra do Senhor possa ir em cada coração e surtir, Pai, o resultado para o qual o Senhor verdadeiramente tem enviado a tua palavra. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Então, queridos, estamos aqui para poder falar daquilo que é a palavra do Senhor, fechar nessa noite o culto, a reunião que nós fizemos aqui, cheios da graça de Deus. E hoje eu trouxe aqui um título que é, na verdade, uma pergunta: como prosperar, né? E a gente vai entender alguma coisa aqui. Trouxe um tema, um texto bíblico aqui para a gente poder estar lendo, que está lá em 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, tá? A gente vai ler a partir do versículo 11. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a seguir até o versículo 22. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Salomão acabou a casa do Senhor. Aleluia. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz
com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e adorardes e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, manará a cabeça e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Até aqui a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Então nós vamos, irmãos, falar nessa noite aqui algo sobre prosperidade, sobre o que é prosperidade. Nós temos hoje uma visão muito equivocada do que é prosperidade. É pregado muito, principalmente usando o nome de Deus, que a pessoa que vai para uma igreja, que a pessoa que busca a Deus, que ela terá muitos bens, que ela será uma pessoa próspera no sentido de ter coisas nessa terra. E é uma visão tão equivocada, porque prosperidade não é ter coisas, não é ter bens, não é ser rico, não é ser milionário. Tudo bem, se Deus permitiu que você tivesse isso, esses bens, com certeza, tudo que vem do Senhor é bom, e com certeza, irmãos, Deus vai nos dar condição para lidar com essas coisas. Porque muito dinheiro, muita coisa na mão de quem não sabe administrar, é uma desgraça total, é um problema sério. As pessoas fazem grandes besteiras quando têm muito recurso. Elas ostentam muito, elas pisam naqueles que não têm, elas andam realmente desenfreadas por aí, e nós temos um resultado terrível que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente no nosso país. Aqueles que têm muito, né, vão para a internet mostrar que têm, e aqueles que têm pouco, cada dia tem mais, porque iludem as pessoas a estarem buscando aquilo que eles têm, e as pessoas querem ter os status que aquelas pessoas têm. E aí, irmãos, a gente está aqui diante de um texto maravilhoso, nós vamos discorrer nele daqui a pouquinho, para a gente ver o que fala direitinho, mas primeiramente eu quero deixar isso para vocês, irmão. Prosperidade. Simplesmente, eu vou deixar aqui uma frase que, tipo assim, resume o que é prosperidade, irmãos. Prosperidade é não passar necessidade daquilo que nos é necessário, daquilo que nós precisamos. Você precisa alimentar o seu almoço, a sua janta, o seu cafezinho da manhã, da tarde. Você tem isso, irmão? Amém. Tá? Você precisa ter uma casa, você tem, agradeça a Deus, maravilhoso. Se você não tem, mas Deus te dá recurso para pagar um aluguel, agradeça a Deus, tá? Porque aí, se você consegue pagar o aluguel, você não tem necessidade de casa, no sentido, você pode ter a sua casa e deve lutar por ela, sabe? Mas assim, se você tem recursos para pagar um aluguel, está em dia lá com o proprietário daquela casa, agradeça a Deus, você é uma pessoa abençoada. Você tem filhos abençoados que estão nos caminhos do Senhor, amém. E isso é ter vida próspera. Você é uma pessoa que tem temor de Deus, amém. Você é uma pessoa próspera nesse sentido, sabe? E aí então, irmãos, a gente vê o seguinte, que ser próspero é então a gente não passar necessidade daquilo que a gente precisa. Deus nos dá tudo o que nós precisamos, irmãos, mas Ele não dá coisas além para que a gente fique por aí ostentando e às vezes até
fazendo, né, assim, humilhando pessoas porque a gente tem e as pessoas não têm. Então nós temos que ter muito isso. Ser próspero não é ter coisas, grandes coisas, carrões, casas, não sei, mansão, sítio, papapá. Tudo isso você pode ter, mas não é preciso ter isso para que você seja uma pessoa próspera. E eu quero te lembrar, todo aquele que tem Jesus, irmãos, tem tudo na vida. Ter Jesus é ser próspero. Ter Jesus é a maior prosperidade do ser humano na face da terra. Porque realmente, quem tem Jesus na vida, crer nele, confia nele de verdade, você não precisa de mais nada nessa vida. Pode estar te faltando tudo. Você é uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem certeza absoluta que o Senhor não te deixará passar falta alguma de nada que você precise nessa terra aqui. E a plenitude da alegria que nós vamos ter é quando estivermos na glória com o Senhor. A promessa dele é que não haverá mais choro, que não haverá mais morte, pranto, não haverá nada disso que é ruim nessa terra. Do jeitinho que ele nos criou para nós vivermos aqui nessa terra, né, quando era no Jardim do Éden, ele já nos deu a redenção justamente em Cristo Jesus, para que depois então nós possamos ir gozá-lo para sempre, estar na glória com o Senhor, viver eternamente feliz na presença do Senhor. Aí sim é vida próspera para sempre, graças a Deus. Amém? Nós vamos então começar aqui, irmãos, por esse primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 11, eu quero ler de novo aqui, para a gente ir relembrando da palavra que nós lemos. São muitos versículos, né? E versículos grandes. Então diz assim o versículo 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então aqui nós estamos vendo um cara próspero, Salomão. Se a gente voltar aqui, desde o capítulo 1 do segundo livro das Crônicas, nós vamos ver a passagem. O rei Davi morre, pai de Salomão, e Salomão é colocado rei, é levantado rei no lugar do seu pai. E aí então, Davi não pôde construir o templo, aquela casa do Senhor, que aqui agora está falando dela, mas deixou para Salomão construir. E agora então, a gente vê aqui que Deus orientou Salomão, logo lá no início, Salomão, né, está ali falando com Deus, Deus diz para Salomão: Salomão, me diz o que você quer, fala para mim qual a sua necessidade, né? E aí então, Salomão chegou para Deus e falou: Senhor, eu estou diante de um povo numeroso, meu pai me deixou uma turma grande para poder cuidar, e Salomão sabia muito bem, não é mole lidar com gente, com pessoas, vocês sabem bem disso, né, irmãos? E aí ele disse para Deus, falou: olha, o que eu te peço é apenas sabedoria, me dê sabedoria, porque se eu tiver sabedoria para lidar com esse povo, eu vou cuidar do seu rebanho, vai ser uma coisa maravilhosa, né? E Salomão bateu aquele papo com Deus, e aí Deus olhou para Salomão e falou para ele: olha, já que você não me pediu riqueza, não me pediu mais nada, eu te dou a sabedoria, mas vou te dar muita riqueza. E ele foi o homem mais rico daquele tempo, tá, irmãos? Então aí a gente vê o quanto que, né, se a gente for olhar aqui, como era grandiosa, tudo, né, todas as coisas que Salomão tinha, realmente era um negócio assim, espantoso. Eu cheguei a ler aqui uma parte onde fala sobre a cerimônia, depois que construiu o templo. Só naquela festa, irmão, foram mortos 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Uma festa que durou 7 dias. Todo Israel participou da inauguração daquele templo. Irmãos, é coisa grandiosa demais. Isso aqui são números assim que eu estou dando, só mesmo para vocês terem uma ideia como que era o negócio. Se a gente fala de coisas grandiosas hoje em dia, aonde que tem uma festa dessa? Que vai ter tudo isso, mas naquele tempo teve, está aqui na Bíblia, está registrado para a honra e glória do Senhor, e para que a nossa mente tenha entendimento de saber o quanto grande é esse nosso Deus, principalmente nesse negócio de pensar em quantidade de coisas. Irmãos, certo dia eu
estava num carro que eu tinha comprado, isso já tem muito tempo, e a pastora Neide, a irmã Neide, que na época era pastora do nosso ministério, porque lá na Assembleia de Deus tem as pastoras, ela não gostava que chamava ela de pastora, só irmã Neide, ela só gostava que chamava de irmã Neide, para que alguns irmãos não se escandalizassem. Por exemplo, na presbiteriana, pastora não existe, né, irmãos? A gente entende muito bem a doutrina aqui, mas lá existe. E aí um dia ela passou por mim e me parabenizou pelo carro. E aí então eu peguei e falei para ela, tipo assim, ela parabenizou, que carrão, né, irmão? Aí eu peguei e falei para ela que era realmente um carro grande, que cabia muita gente e tal. E aí ela pegou e falou para mim, não, irmão, eu não estou falando do tamanho do carro, tá? Porque o tamanho do carro e preço do carro para Deus não tem diferença nenhuma. Mas eu estou falando do tamanho do presente que Deus te deu, sabe? A grandiosidade de Deus ter te dado esse carro. Agora, o tamanho do carro, o valor do carro, isso não importa para Deus. Só que por ele ser maior, ser mais confortável, você vai carregar mais criança para a escola bíblica, que eu fazia na época. Você vai carregar mais crianças, você vai abençoar mais pessoas, você vai ter mais conforto para ir em Brasília, nas conferências, viajar, e como de fato foi uma grande bênção para mim. Mas eu aprendi isso. Grandiosidade para Deus é a gente ser grato àquilo que Ele nos dá, não importa se é uma coisa simples, sabe? Não importa se é essa caneta aqui, não importa se são esses papéis aqui, mas importa que você olhe e diz, esse Deus que me deu essa coisa, eu precisava muito, supriu as minhas necessidades, e eu adoro esse Deus pela grandeza dele, e não das coisas que eu tenho. Salomão aqui, nós estamos vendo, irmãos, que o texto do versículo 11 diz que ele prosperou em tudo que ele preocupou ali para fazer. A gente vê a relação antes de tudo, até o rei, né? O rei Irão de outro país, tudo que ele pediu, mandou para ele e tal. Chegava tanta coisa lá que tiveram que parar, porque tipo assim, ó, eu não preciso, senão a gente não consegue nem armazenar mais. Isso desde o rei Davi, que já estava colhendo coisas, né, materiais para poder construir o templo. E aí então, a gente vê aqui um homem próspero, temente a Deus, que fez tudo conforme Deus mandou ele fazer, e agora a gente vê o relato, que ele prosperou em tudo. Eu trouxe aqui, na hora que eu coloquei aqui o cronograma para falar disso, eu trouxe aqui a referência, tá? No caso, que o primeiro ponto aqui é prosperidade, né? Como que a pessoa prospera, que é exatamente como Salomão fez. E eu trouxe aqui a referência do Salmo 1, e foi a primeira palavra que foi dita aqui hoje. Eu nem vou ler de novo aqui, mas vocês já leram aqui hoje, amém? Como que sincroniza as coisas dentro da igreja, que serve ao Senhor, que traz uma palavra verdadeira. Então o irmão Samuel já leu aqui hoje, e você sabe muito bem o que diz os 3 primeiros versículos do Salmo 1, tá, irmãos? Não são os outros, não. Os outros falam dos ímpios, e diz que os outros vão perecer. Por quê? Eles largam Deus de lado. Agora, nós que andamos nos caminhos do Senhor, meditamos na lei dele de dia e de noite, fazemos aquilo que são os mandamentos do Senhor, o que ele nos manda fazer a gente faz, não tem erro, irmãos. A gente vai ser conforme Salomão foi. Prospera em tudo que faz, tá? Mais uma vez lembrando, você não vai ser um Salomão em riquezas. Pode até ser que seja, se Deus quiser isso para a sua vida. Mas pense nisso. Você vai ser uma pessoa que Deus vai alegrar de ter você. Fazendo, seja o que for nessa terra. Mas Deus vai alegrar de você. E vai abençoar a sua vida. E você vai ter paz na vida. E você vai concluir os seus projetos, que são sonhos de Deus para a sua vida. Essas coisas a gente tem que lembrar disso, irmãos. Vamos ser obedientes ao Senhor, fazer conforme o que Ele nos manda, e certamente a gente vai ser próspero. Então, Salomão tinha temor a Deus, tá? Ele relata isso, inclusive, em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Ele ouviu a Deus, né? E ele obedeceu a Deus para poder construir esse templo aqui, que foi uma grandiosidade naquele tempo. Mas aí, irmãos, nós temos aqui o segundo ponto, que é o foco dessa mensagem, que eu pus o título como título do tema. Como prosperar, então?
Aí nós vamos ler mais um pouquinho aqui, para a gente ir relembrando o texto e discorrendo aqui na lição. Versículo 12 a seguir diz o seguinte, irmãos: diz que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então está aqui, nós estamos lendo versículos 12, né? Até o 14 aqui, eu vou dar uma paradinha aqui. E quando começa aqui, a gente vai entender o seguinte: Deus dizendo, se ele fizer algum mal, enviar alguma coisa ruim sobre a terra, por que ele está falando isso para Salomão? É porque, irmãos, lá no início, Salomão ora, dizendo para Deus, que sabe o quanto que o povo era pecador, sabe o quanto que o povo realmente precisava da boa mão do Senhor, abençoando de novo aquela terra, e Salomão citou essas coisas lá, sabe? E aí agora Deus vem falando para Salomão: Salomão, agora você me obedeceu, agora você teve temor de mim, você andou nos meus caminhos e fez tudo conforme eu te dizia. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, eu ouvi a sua oração, e se essas pragas forem enviadas na face da terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, presta bem atenção nisso, irmãos, Deus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele abençoa o povo dele. Presta bem atenção nessa frase: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Tá bom? Isso aqui é para a gente entender, né? Que não é o povo da terra inteiro, não. Quem clama pelo nome do Senhor é o povo de Deus. Os outros povos até vão juntos, sabe? É igual a igreja. Às vezes a igreja está lotada, tem os servos de Deus. E de repente tem um monte de gente que está junta, só para adquirir alguma coisa, só para ter alguma coisa, só para sarar de uma doença, só para sair de uma situação que está embaraçosa lá, sabe? Mas não é povo de Deus. Na hora que ele consegue qualquer coisinha, ele vai embora. Na igreja que eu já pastoreei lá no nosso ministério, nós já construímos casas para pessoas carentes, porque lá pensa num povo, é igual aqui presbiteriano, quando fala assim, vamos levantar, gente, e vamos ajudar, bora. E aí todo mundo entra junto, cada um dá um pouquinho daqui, dali, daí a pouco, levantamos uma casa para uma irmã que chegou lá, terrivelmente, sabe, com filhos, meio que na rua, estava difícil. Fizemos uma casa nova, entregamos para ela. Continuou frequentando, passou um tempinho, já não vinha mais aos cultos, papapá, depois foi embora. Então, irmãos, é mais ou menos desse jeito. Então, presta bem atenção nisso. Deus vai vir e abençoar o povo dele, que se chama pelo nome dele. Mas, nós temos 3 pontos ainda dentro desse tópico aqui, desses versículos, irmãos, que são essas 3 palavras: orar, humilhar e buscar a Deus. A questão da humildade, aqui está em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Se a pessoa não se render aos pés do Senhor, ela, em primeiro lugar, não é serva de Deus. Se Deus não for tudo na sua vida, se Deus não for o maior na sua vida, e você reconhecer que você não tem nada, que você não é nada, sabe? Se o seu poder, a sua força não estiver em Deus, irmãos, se não tiver humildade, não adianta. Até porque a palavra de Deus nos diz que aquele que se exalta vai ser humilhado, mas os que se humilham, Deus os levanta, os exalta. E aí então, por isso, dentro desse texto aqui, irmãos, está essa palavra sobre humilhação.
E que Deus abençoe, irmãos, que nós sejamos sempre humildes, entendendo a fraqueza nossa, a falibilidade nossa, mas reconhecendo toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Se você é alguém na vida hoje, se você pode alguma coisa hoje, renda graças ao Senhor e dê glórias ao Senhor e dê a Ele a honra, como também foi louvado aqui. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Amém, queridos? Mas em segundo ponto, diz que nós devemos orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Oração, todos sabem que é falar com Deus, é conversar com Deus. A pessoa que não ora, irmãos, simplesmente, ela não crê que existe Deus. Ela não tem intimidade com Deus. Ela não consegue, então, tipo assim, confiar em Deus. Porque se eu vou confiar aqui, vamos pegar aqui o Samuel, vou confiar no Samuel porque eu sei que ele existe, tá? Eu venho conversar com ele, falo, Samuel, me ajuda nisso aqui, eu sei que você trabalha numa área tal, suponhamos que eu soubesse qual a profissão exata dele, aquela coisa, perguntasse para ele, ou se ele precisar de mim, como um dia queimaram essas duas caixas aqui, o pastor Rui me chamou logo de imediato, Geraldo, as caixas pararam lá, aí eu levei, as recuperei, estão aqui funcionando, o som legalzinho para nós, graças a Deus. Por quê? Ele me conhecia, sabia do que eu era capaz e me deu esse serviço para eu fazer. Então, irmão, nós temos que pensar nisso, é o mínimo. Você precisa orar, eu preciso falar com Deus. Quando a minha vida está necessitada de algo, eu preciso chegar diante do trono da graça de Deus, humildemente na presença dele, dizer, Senhor, eu preciso disso. É isso que Salomão aqui, né? Deus está falando para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aí depois ele diz, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então você fez 2 passos importantes, se humilhou, disse, Senhor, eu não consigo. Eu estou aqui diante do Senhor, conversando com o Senhor, porque eu preciso que o Senhor haja na minha vida. E aí, Senhor, eu estou buscando a Tua face, eu estou precisando de Ti, eu estou aqui para entregar minha vida ao Senhor, e a vida que eu levo hoje, eu pretendo deixar, e eu pretendo andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, isso é conversão. Todo ser humano sabe o dia que isso aconteceu na vida dele. Tem o dia certo, tá? Eu tenho a minha história para contar e cada um de vocês aqui, o dia que vocês se converteram, você sabe que de lá para cá, nunca mais vocês agiram conforme o que fazia antes. Antes, irmãos, da conversão, a gente anda de qualquer jeito. A gente faz tudo sem temor de Deus. A gente anda por qualquer caminho. E para a gente é tipo assim, como se não existisse algo maior, alguém maior que nós. Aí, se eu acho que eu vou escandalizar essa primeira turma aqui, eu não faço, talvez para não escandalizar eles aqui, para não falarem de mim, mas se aquela turma lá não está vendo, eu já faço. Só que, perante Deus, não há onde esconder, não há como você fugir da presença de Deus. Aqui vocês estão também treinando aí para que vocês decorem o Salmo 139? Foi dada a vocês essa tarefa aqui também no Cascata ou não? Não. Lá na igreja do bairro Lindéia, a SAF fez isso. Colocou a gente para poder decorar o Salmo 139. São 24 versículos, irmãos, abençoados. Mas lá diz exatamente isso. Para onde fugir da presença de Deus? Então, quando você for orar, conversar com Deus, apresente a Ele o que você precisa. Mas lembre-se disso, irmãos. Para ser perdoados os pecados, para ser abençoado, para que essas pestes que acontecem na terra, nós possamos ser libertos dela, é preciso, irmãos, se converter dos nossos maus caminhos. Essa conversão, irmãos, tem o dia certo, como eu falei para vocês, que é aquele ponto aonde você entrega a sua vida a Cristo, né? Porque vem o chamado irresistível de Deus, e aí você diz, eis-me aqui, Senhor, como Isaías um dia fez.
o Espírito Santo de Deus habita em você. Você agora passa a ser comandado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vê a mudança. Mas então, Geraldo, maravilha, estou salvo em Cristo Jesus, daí para frente já não preciso preocupar com mais nada. Não, irmãos, conversão é todo dia, porque nós somos ainda pecadores. Todo dia você tem que levantar, dar graças a Deus, se humilhar, falar com Deus, orar todo dia. Buscar a face do Senhor e converter dos seus maus caminhos. É até o último dia nosso nessa terra. Só o dia que a gente morrer aqui, ou o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, se a gente estiver vivo, nós vamos subir com Ele para encontrar com Ele nos ares, aí acabou. Mas até o último dia, é preciso humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter dos maus caminhos. É assim que funciona, irmãos. E aí Deus diz que vai ouvir dos céus, vai vir sobre nós, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. No final dessa pregação, nós vamos fazer uma oração especial pelo Brasil. Nós estamos precisando, porque quando fala de terra, está dizendo também da nossa nação, aonde a gente mora. Nós estamos precisando de cura nesse país, irmãos. A gente está aqui com todas essas pestes. Deus enviou para esse país nosso aqui, essas pestes que está escrita aqui, porque não é possível, é coisa ruim demais que acontece nesse país nosso, e nós estamos vivendo isso, nós estamos num ano de eleição. Na outra pregação minha, se Deus me der vida e saúde, já passaram as eleições. Então nós vamos orar hoje no final aqui, pedindo a Deus que abençoe, nós já estamos orando todos os dias, para que abençoe os candidatos a vereadores e prefeitos desse país inteiro, não é só aqui não. Para que hajam prefeitos abençoados, vereadores abençoados, gente que se levanta dentro da política e possa ali, em nome de Deus, pessoa que se humilha, ora, busca a face do Senhor, pessoas convertidas, gente que pode estar lá dentro administrando aquilo, irmãos, que são os nossos bens nessa pátria, porque ela está nas mãos de ladrões. E aí, irmãos, a gente dá sequência aqui. Acredito que deu para vocês entenderem aqui, porque eu foquei mais nesse ponto, porque é isso. Isso aqui é a parte que nós temos que fazer, humilhar diante de Deus, orar, buscando a face dEle e nos convertendo dos maus caminhos, para que a gente receba a bênção do Senhor. Aí a prosperidade será na nossa vida de uma forma especial, maravilhosa. Mas aí, queridos, a gente segue aqui, irmãos, para o terceiro ponto, que nós vamos pegar aqui, deixa eu ver quantos versículos, são 2 versículos, versículos 17 e 18. Vamos ler aqui, acompanhe comigo, por favor, para eu entrar nesse ponto aqui, irmãos. Diz assim: quanto a ti, versículo 17, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então agora, a gente pode ver aqui, depois que Deus falou: olha, Salomão, a chave da vitória para esse povo ser perdoado e que a terra de vocês seja sarada, são esses passos aqui, como nós lemos: humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Só que agora, vocês podem ver aí que Deus fala com Salomão em particular: quanto a ti. Aí, Deus hoje está falando comigo, está falando com você. Quanto a você, Geraldo, se você andar nos meus caminhos, obedecendo meus estatutos, a minha palavra e tal, eu vou cumprir na sua vida a promessa que eu tenho. Nesse caso aqui, era a promessa de não faltar descendente da família de Davi na casa de Deus, dentro do reino de Deus, como de fato essa geração veio. Se você pegar o Evangelho de Mateus, logo no início vai falar sobre a genealogia de Jesus,
E está lá, rei Salomão, né, do filho dele e tal, e até chegar lá em Jesus. Por isso é que dizem, né, Jesus, filho de Davi. Então, da descendência de Davi, Jesus Cristo, Salvador, chegou nessa terra e hoje estamos aqui, após 2000 anos, para glorificar o nome do Senhor, porque não deixou faltar descendente na casa de Davi. E lá veio então Jesus Cristo, o Deus conosco, aquele Emanuel maravilhoso. Amém, queridos? E aí, Deus faz a promessa a Salomão: se você andar de acordo com o que eu estou dizendo. A gente sabe muito bem que Salomão pisou na bola, e pisou muito, e foi castigado, sabe, irmãos? Salomão realmente desobedeceu a Deus, ele fez comunhão com gente que não devia, foi um negócio terrível, mas ficou tudo registrado, para a honra e glória de Deus, e para a gente ter sabedoria. Tudo que foi ato que Salomão fez de errado, ele foi punido por aquilo. Ele chega lá em Eclesiastes e dá uma aula para nós, dizendo: olha, gente, tudo é vaidade. As coisas que eu fiz de errado nessa terra, eu pensei que era desse jeito, eu fui, tudo, eu tenho experiência em tudo. Andei certo e andei errado. Agora posso dizer para vocês um negócio, quando ele finaliza Eclesiastes, ele diz: o fim é, tema a Deus. Tema a Deus. Você vai ter que prestar conta de tudo para Deus que não morre, para um Deus que é eterno, não teve início nem fim. Mas aí, Salomão pega aquela vida dele toda de riqueza, de mulheres, aquela coisa, tal, da ostentação, porque tudo isso teve na vida de Salomão. E ele escreve Eclesiastes dizendo: tema a Deus, tenha temor do Senhor, tenha temor do Senhor, porque um dia você vai estar fraco, você vai estar de uma forma que você já não aguenta mais nada nessa vida. Nos dias que você, os dias da sua mocidade, Salomão nos deu esse conselho, você está de pé ainda, sabe? Está de pé, você está forte, você está conseguindo andar. 2 domingos atrás, eu não conseguiria ter colocado esse sapato aqui para bater com o terno aqui direitinho, porque eu tinha torcido meu pé, e eu passei 2 semanas com ele muito inchado. Por fim, eu só vi o sangue recolhendo assim para as pontas dos dedos, ficou tudo preto, a base do pé toda preta, e andando, mancando, tive que ir a alguns serviços que eu precisava fazer com mais assim, exercício, né, fisicamente, tive que cancelar, agora que eu vou retomar, mas eu falo disso, irmão, porque a gente passa por essas experiências e vê, estamos de pé, estamos bem, está tudo certo, mas aí a gente não vem para a igreja, a gente não serve a Deus, a gente fica naquele negócio, estou cansado, é isso, é aquilo, e vai, sabe, deixando para lá a obra de Deus, não fazendo o que Deus quer que a gente faça. Só que aí, a gente de repente faz tudo para nós mesmos. A gente não aguenta vir na casa de Deus, mas aguenta fazer um monte de coisa por aí, se for preciso anda até quilômetros, sabe? Aí Salomão dá esse resumo, meio que lá no final, ele diz: olha, enquanto você tem força, louve a Deus, sirva ao Senhor, tá? Salomão diz, você pode curtir sua vida, porque as coisas que você tem aqui, o comer bem, ter uma vida sexual ativa com a sua esposa, prazeres em geral que você pode ter aqui, faça isso porque é aqui, isso é para aqui. Depois que você morrer, for lá para debaixo da terra, não dá para fazer isso mais não, meu filho. É desse jeito que Salomão fala com a gente, só que ele alerta, mas cuidado, e tudo que você fizer nessa terra, você tem que prestar contas para Deus, sabe? Isso é o princípio da sabedoria. Então, você pode ser feliz, muito feliz inclusive, fazendo as coisas do jeito que Deus quer que você faça. E aí, Deus disse isso aqui para Salomão: Salomão, se você estiver dentro daquilo que eu ordenei para você, não vai faltar descendente. E Deus diz para nós aqui hoje, nessa noite, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, não faltará nada para nós, nada, nós não passaremos necessidade. Se um dia você perder tudo que você tem na vida, mas se você tiver Jesus, você vai lembrar disso,
e lá no fundo do seu coração, Deus vai dizer: você tem tudo, você é o mais rico da face da terra, juntamente com todos que a mim têm. Porque sabemos que se temos Deus, Deus nos tira de qualquer enrascada. Sempre quando eu falo disso, irmãos, eu lembro de Jonas, no ventre daquele grande peixe. Aquilo era para a morte, mas ele ficou ali por 3 dias. Deus não deixou que ele morresse, e por fim aquele peixe o vomitou em terra. E ali ele foi cumprir o que Deus havia ordenado para ele. Então, o fundo do poço para você pode ser simplesmente um lugar para você tomar impulso, subir e ir para a areia da praia, curtir, fazer o que Deus quer para a sua vida, fazer a vontade de Deus e ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Mas a gente já caminha aqui para o final. Nós vamos ler aqui um texto que eu não vou me deter muito nele, porque ele é autoexplicativo. Olha para vocês verem aqui a partir do versículo 19. Diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei um provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Aqui, irmãos, a gente olha para a ruína que é deixar Deus, andar contrário ao que Deus ordenou. Então aqui, naquele momento, eles estavam vendo a glória daquele templo. Eu já falei para vocês, a festa que foi, os gastos que tiveram, e o povo banqueteou mesmo, e o povo divertiu mesmo, 7 dias de festa, e depois ainda veio a festa dos tabernáculos ainda. Mas aí, irmãos, Deus chega para Salomão e abre o jogo com ele. Olha, é andar nos meus caminhos e ter a promessa cumprida. Nós cantamos aqui hoje também, está tudo ligado, firme nas promessas do meu Salvador. Amém, irmãos? Cantamos isso hoje aqui. Você está de acordo com a vontade de Deus? Versículos 17 e 18. Cumprirei na sua vida. Você saiu, me largou, trocou por outros deuses, que na verdade nem existe, né, irmão? Na verdade, os outros deuses, qualquer um, Deus diz que é considerado a demônios. Só que assim, no físico mesmo não existe, ele não pode fazer nada. Mas quem busca outro Deus, está buscando o demônio. Porque não confia no Deus Criador dos céus e da terra, esse que é tudo na sua vida, que pode todas as coisas, aí vai buscar outros. E nós estamos nesse país, vivendo esse tempo. Arrancaram Deus de tudo, né? Irmão Anildo sabe muito bem aí, tirou Deus das universidades, a moda começou lá nos Estados Unidos, e esse negócio agora, há anos e anos atrás, arrancaram Deus das escolas. A maioria dos lugares já não pode mais orar, não pode mais falar de religião, não pode falar de mais nada. Porque quando se fala das coisas de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, os que estão lá organizando isso, irmão, não são todos, mas principalmente os cabeças lá em cima, não querem ouvir falar de Deus. E aí a gente vê essa desgraça no país. Os principais que estão lá em cima causam a desordem. Que dirá daqueles que são pequenininhos? Mas aí quando eu falo pequenininhos, eu fico tão feliz.
Porque Jesus Cristo agradeceu ao Pai, dizendo: obrigado, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenininhos. Nós somos pequenos, irmão, nós somos povo pequeno. A gente não está lá no topo, não. Mas nós estamos aqui humilhando, orando, buscando a face do Senhor e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Deus está ouvindo a oração que se faz nesse lugar. E em todas as igrejas, aonde estão orando, as campanhas que estão fazendo para que Deus derrube essa gente maldita que está no poder, que só assola a nação brasileira. Uma nação que tem de tudo, mas é uma nação miserável. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu concluo aqui, irmãos, porque aqui a gente vê Deus falando do quão grande será a destruição desse povo que não busca mais a Deus, que largou Deus para um lado e partiu para servir a outros deuses. E aí, a conclusão que eu tiro aqui, irmãos, eu pus uma frase aqui bem pequenininha, que é o seguinte: estar contra Deus é tolice. Estar contra Deus é tolice. Guarde isso para a sua vida. Eu já fui contra Deus muito. E se eu não vigiar muito, eu, sendo um servo de Deus, porque Deus me dá o direito de agir, eu vou contra Deus. É só ir, irmãos, para você, daí a pouco você vê, principalmente servo de Deus, se andar fora dos caminhos do Senhor, é uma lástima, sabe? E aí Deus mostra aqui, está vendo essa casa suntuosa, grandiosa, maravilhosa, esse templo aí que, né, todos estão, como se diz, de queixo caído, olhando para ela. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ela vai se tornar num montão de lixo, de entulho. E as pessoas vão passar e olhar e vai até balançar a cabeça e dizer: não é possível. Por que que Deus fez isso? E aí a resposta ele diz aqui: é porque vocês me abandonaram, vocês me largaram. E aí então eu destruí, porque eu levanto, mas eu também posso destruir. Eu dou vida e eu mato. A hora que quiser, Deus faz isso com qualquer um de nós. Você respira, porque Deus te deu o fôlego de vida e está te sustentando. Tirou, meu irmão, acabou. Acabou. Não tem idade, sabe? Morre criança após nascer, morre velhos com 100 e tantos anos, é assim. Chegou a hora, vai embora, não tem esse negócio. Mas aí, eu estou finalizando com isso. Andar contra Deus, desobedecer a Deus, é tolice. Pense bem nisso. Tolice, tolice, tolice. Não meça força com Deus. Deus é mais forte que nós, muito mais forte. Não tem aonde, não tem como competir. Não tem como competir. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Meus queridos, vamos fazer aqui umas aplicações, né? Como viveremos, então, diante de tão maravilhosa palavra, instrutiva para a nossa vida, de como prosperar. Nós começamos entendendo aqui o que é prosperidade. Não é ter coisas, é você ter Deus. Se você tem Deus, você é próspero. É aquilo que está no Salmo 1, no capítulo, no versículo 3. Tudo que você fizer prosperará. Salomão prosperou, nós estamos prosperando, independente da sua situação financeira, pelo amor de Deus. Quando falar em prosperidade, não pensa em financeiro, pensa na sua vida, pensa quem você é, quem é a sua família. E se está passando necessidade, falta de alguma coisa, peça a Deus. Humilhe-se diante de Deus, Ele vai te dar. Aí como viveremos? Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, nós vamos viver atentos à voz de Deus. Tem vezes, irmãos, que uma criança fala com a gente, sabe? Você está meio que confuso numa decisão que você tem que tomar. Uma palavra que uma criança fala, pode ser Deus enviando a palavra para você. Fique atento, porque estou falando da criança, porque ela é tão pequenininha, tem vezes que a gente cumprimenta os adultos e esquece até de cumprimentar as crianças, porque lá, né, está lá embaixo. Isso a gente tem uma visão meio que por cima, infelizmente. Mas aí, fique atento às mínimas coisas. Deus pode estar falando com você hoje.
pode falar com você após sair dessa igreja e no seu dia a dia. Fique atento à palavra do Senhor, tá? Então, nós vamos estar vivendo assim, atentos à voz de Deus, em primeiro lugar. Segundo ponto aqui que eu pus, como viveremos, nós vamos viver, irmãos, concordando com Deus e o obedecendo. Irmãos, o poder da concordância com Deus é enorme, irmãos, enorme. Eu lembro de uma vez que aquela mulher pediu a Jesus um pouquinho de pão para dar para a filha dela, aquele negócio lá, né? E Jesus chegou a dizer que não era lícito pegar do pão que dava às pessoas e dar, né, aos principais lá e dar aos cachorros, né? A mulher podia ter, como se diz, murchado e saído e ido embora. Ou poderia ter xingado Jesus todinho, né? Que isso, está me chamando de cachorro? Pode olhar, irmão, aquela mulher sempre ela disse, sim, Senhor, mas, né, os cachorrinhos, se me der as migalhazinhas que caem aqui, já é suficiente. Quer dizer, o tiquinho que o Senhor me der, tá bom demais. E Jesus, né, então, ficou maravilhado. Ele chegou a dizer, eu não encontrei fé como essa em lugar nenhum por onde eu passei. É uma fé muito grande. Ela está concordando comigo. Concordar com Deus, irmãos, é muito forte. Se você concorda, automaticamente você obedece. Por quê? Se o irmão ali, qualquer um de vocês me instrui em alguma coisa e eu concordo com vocês, eu vou fazer aquilo. Agora, se eu discordo, eu posso, em primeiro lugar, nem fazer, nem dar atenção para aquilo. Posso também até brigar com a pessoa, discutir, porque eu não estou concordando. E pode virar até tragédias na nossa vida. Imagina a gente brigando com Deus, discordando dele. Irmão, que tragédia que é na vida nossa. Então vamos ficar sempre, irmãos, concordando com Deus, com a sua palavra, né? E o obedecendo. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Irmãos, aí agora entra algo maravilhoso. Nós vamos viver agradecendo a Deus, irmãos, por tudo. E usufruindo, irmãos, da prosperidade que o Senhor nos deu. Eu nem pus aqui que o Senhor nos dará, não. Porque nós já somos prósperos em Cristo Jesus. Tá? Mas daqui para frente, se a gente ficar atento desse jeito que a gente está aqui comentando nessa noite, é provável que você vai conseguir solucionar coisas, problemas, sabe, que você tem facilmente. Porque você vai estar concordando e obedecendo a Deus. E aí você vai estar agradecendo, e quando você agradece a Deus, o coração de Deus se enche de alegria. Sabe, porque essa é uma característica, ser grato ao Senhor. Porque também na palavra de Deus diz em tudo dai graça. Diz que essa é a vontade de Deus para conosco, Pai. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Em tudo. Irmãos, não é naquilo ou naquilo outro. Tudo. Deslocou o pé, glória a Deus. Perdi meu filho, glória a Deus, Senhor. É assim, irmão. E nisso a força nossa aumenta, a gente resiste. Deus entra, transforma, e a força que você não tem, nunca teve, Deus mostra e fala, ó Geraldo, pode seguir em frente, estou contigo. E eu vou concordando com Deus, e vou obedecendo a Deus, e seguindo a minha carreira, irmão, até meu último dia aqui, eu não sei até quando vou viver. Se não acontecer o arrebatamento até lá, eu já falei para Deus, se quiser me dar até uns 100 anos aqui, se o Senhor estiver comigo, tá, aqui inclusive o texto aqui, o título é a aliança do Senhor com Salomão. Eu não faço aliança com Deus, irmão. Eu não tenho poder de fazer aliança com Deus. Deus é que fez aliança comigo. E eu sou grato a Deus por Ele ter feito aliança comigo. Porque hoje o Espírito Santo dele, Ele próprio, está dentro de mim. E Ele me convence de tudo, da justiça, do pecado, do juízo. Eu sei bem quem eu sou. Mas o que eu não sei, quem eu sou, Deus sabe. E aí Ele entra, irmãos, e faz aquela, sabe o acabamento? Você constrói uma construção maravilhosa, vai aqui construiu, mexeu num monte de coisa, mas depois veio o acabamento. Estava tudo até muito bom, mas tinha uma poeira, tinha um negócio. Aí colocaram aquela cerâmica maravilhosa, colocaram, né, tudo que precisava. Aí você olha, não, mas agora ficou excelente.
todo mundo olha e fala, nossa, que maravilha. Aí Deus vai olhar para a sua vida e dizer, que maravilha. Deus criou todas as coisas e diz, tudo é bom. Mas quando criou o homem, irmão, Deus falou, isso é muito bom, né? Muito bom. Tem uma diferença. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus, para glorificar a Deus. É a função do homem na terra, e gozá-lo para sempre, porque aí vai ser na eternidade. Amém, queridos? Então, que Deus nos ajude a estarmos atentos à voz dEle, a concordarmos com Ele e obedecer a Ele, e agradecer, irmãos, por tudo que Ele já nos fez, tá? E usufruir da prosperidade que o Senhor nos deu. Somos prósperos em Cristo Jesus. Nós vamos agora, irmãos, levantar aqui um clamor, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar por esse país. Eu creio nessa palavra que Deus diz para Salomão naquela época. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e arrepender dos nossos maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, vai vir até nós, irmãos, vai abençoar a nossa terra, vai perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós somos gratos a Ti por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite, de entender o que é prosperidade e nos mostrar o caminho, como prosperar. E o Senhor disse para nós aqui, com todas as letras, se nós andarmos juntamente com o Senhor, concordando com o Senhor, adorando o Senhor, verdadeiramente, ó Deus, buscando a Tua face, humilhando na Tua presença, o Senhor vai estar conosco. E o Senhor também nos deixou bem claro que se nós desviarmos, nós não teremos aqui como prosperar nessa terra, porque o Senhor nos arrancará da sua terra e da sua casa, e será uma destruição terrível. Mas, meu Deus, aqui, nós estamos orando agora, queremos orar em especial pelo nosso país, Pai. Daqui uns dias serão as eleições no nosso país, em todo o nosso país. E serão colocados, Senhor, à frente dos trabalhos políticos na nossa nação, para governar a nossa nação, prefeitos e vereadores em todas as cidades do nosso país. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada município. Que o Senhor abençoe cada cristão que vai votar, para que ele tenha discernimento do Senhor. Que o Senhor abençoe os homens e mulheres do Senhor que foram inscritos para serem, Deus, prefeitos ou vereadores em qualquer cidade do nosso país. E que levante uma geração abençoada, uma geração que tenha temor do Senhor, uma geração, ó Deus, que faça cair por terra, Senhor, na força do Senhor, todos esses embaraços que o nosso país está vivendo, para que haja restituição da bênção do Senhor, para que esse país nosso possa ser um país feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que falhamos, nós sabemos que nós pecamos, nós erramos muito ao longo desse tempo todo, colocando ali, Senhor, no poder, pessoas indevidas. Nós acreditamos em muitas coisas, Pai, sem pedir a direção do Senhor, e votamos em candidatos errados. Mas que o Senhor agora, Pai, se levante a favor da nossa nação e abençoe, Deus. E eu já te peço também, em nome de Jesus, juntamente com a igreja do Senhor e todos aqueles que estão nos vendo pela internet, ouvindo e que vão ouvir essa pregação, a gente ora pedindo ao Senhor, socorro, Deus. Nós precisamos da boa mão do Senhor, nos abençoando, sarando a nossa terra, sarando o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, oramos e cremos, Pai, que a bênção do Senhor será sobre nós e para com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor abençoe essa igreja. Estamos iniciando uma semana hoje, Pai, que nós sabemos que a prosperidade do Senhor está conosco e nós seremos pessoas abençoadas em tudo que nós fizermos. Nós vamos prosperar. Nós oramos, Deus, pedindo ao Senhor força e graça, para que a gente verdadeiramente tenha discernimento da Tua palavra, para que a gente viva de acordo com a Tua vontade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus
seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.